Olá, tudo bem? Mais uma vez eu entro na tela do seu computador para falar sobre direito do consumidor. E eu te pergunto, você alguma vez já recebeu uma fatura de cartão de crédito onde estava ali contido em sua fatura uma cobrança de uma compra que você não efetivou, que você não realizou? Pois é, muitos consumidores são vítimas de fraude em cartões de crédito. Cartões muitas vezes são clonados e muitas vezes o consumidor é surpreendido com uma fatura onde ali contém cobranças indevidas. E quando isso acontece, o consumidor ele pode buscar o serviço de atendimento ao cliente, o serviço de atendimento ao consumidor, os famosos call centers, os famosos saques, para poder solucionar a questão. Caso mesmo o consumidor informando ao call center essa cobrança indevida e detectando que o cartão de crédito está clonado, se o consumidor continuar recebendo a mesma cobrança e esta cobrança e essa fatura não for paga por conta dessa reclamação e mesmo assim o consumidor for incluído em cadastro de proteção ao crédito, restringindo aí o seu crédito, cabe ao consumidor tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Administrativas, fazendo uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor, os chamados PROCONs, e buscar paralelamente em ação judicial um pedido de indenização aí por danos morais, porque o seu nome foi incluído indevidamente em cadastro de restrição ao crédito como SPCs e Serasa. Então, isso que o consumidor ele deve fazer ao ser cobrado indevidamente quando a operadora foi comunicada sobre essa cobrança indevida e mesmo assim insistiu em lesar aí o consumidor, mesmo detectando que houve uma clonagem. Tá? Um entendimento interessante, recente, do Superior Tribunal de Justiça foi um consumidor que havia sido surpreendido com a cobrança de uma fatura de cartão de crédito e ele então buscou aí se queixar com a operadora de cartão de crédito e a operadora então solucionou o caso a ele, mas mesmo assim, estando o caso solucionado, o consumidor ele procurou o Poder Judiciário dizendo que o seu prejuízo foi presumido, que houve um dano moral aí presumido e que então ele precisava receber essa indenização. Só que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o consumidor ele não teria direito a essa indenização. Por quê? Porque a operadora de cartão de crédito, quando o consumidor a comunicou, ela já solucionou a questão. Então, não cabe aí dano moral. Agora, só vai caber dano moral, como já foi dito, se a operadora mesmo avisada ainda continuar cobrando do consumidor e ainda colocar o consumidor em lista de inadimplentes, restringindo aí o crédito do consumidor. Eu gostaria de ler a decisão do STJ, mutatis mutandis ao que eu falei, que diz o seguinte: não configura dano moral in re ipsa, ou seja, não configura o dano moral com prejuízo presumido, a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Ou seja, se a operadora manda apenas uma cobrança indevida, o simples enviar essa cobrança indevida não gera o dano moral. Para configurar, diz aí a relatoria do ministro
da ministra Maria Isabel Galotti, que foi um julgamento feito em 3 de março de 2016, da 4ª turma do STJ, ela diz o seguinte: para configurar a existência do dano moral extrapatrimonial, é necessário que se demonstre que a operadora de cartão de crédito, além de ter incluído a cobrança na fatura, ela praticou outras condutas que configurem dano moral, como, por exemplo, reiteração da cobrança indevida, mesmo após o consumidor ter reclamado, inscrição do cliente em cadastro de inadimplentes, protesto da dívida, publicidade negativa do nome do suposto devedor, ou que a cobrança que expõe o consumidor ou submeta ameaça, coação ou constrangimento. Não ocorrendo nada disso, o consumidor ele não deve ser indenizado por danos morais. Então, fica aí mais esse vídeo de direito do consumidor para você. E continue aí acessando o nosso blog Articulando a Legalidade. Continue acessando o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube e fique informado sobre os direitos que sempre trazemos para você em vídeos rápidos, numa linguagem acessível. E um grande abraço.